E aí, gente, tô ficando online aqui pela primeira vez. Vou esperar a galera entrar pra gente começar a nossa live, então. E aí, galera, chega aí, adentra, pega sua cerveja e vamos bater um papo. Pra quem não me conhece, eu sou a Andressa, a nova colunista aqui do Cultura em Peso. E hoje eu vou fazer uma entrevista muito bacana, que vai ser com o Bruno, que é da banda Desalmado, uma das bandas que são mais fortes na cena de grindcore aqui no Brasil. E espero que vocês gostem. É minha primeira live, então não liguem se às vezes eu dar uma gaguejada e errar um pouquinho. Mas é isso, vai ser bacana, eu prometo pra vocês. E aí, gente, todo mundo aí ligado? Eu sou de São José dos Campos. A gente tem uma cena bacana até aqui em São José também, interior de São Paulo, né? Cenas de metal e rock e tal. Lógico que acho que no Brasil todo precisa dar uma fortalecida, né? Nessa cena. Agora fica meio complicado com a pandemia, mas nunca pode parar, né? Estamos aí para isso. Vamos esperar o Bruno, que é o baixista do Desalmado, que vai conversar com a gente. Ele vai ficar online daqui a pouquinho, daí a gente já começa essa live, tá bom? Se vocês tiverem também alguma dúvida e quiser perguntar alguma coisa pro Bruno, pode mandar, que eu vou ler as perguntas também durante a live. Pois é, interior de São Paulo, que a gente fala portão aqui, portão, porteira, né? Mas a gente não fica, quando a gente fala interior, a galera imagina que a gente fica lá, sentado na roça, vendo a vaca passar, né? Mas não é isso não, gente. São José dos Campos é uma cidade muito grande. É uma metrópole, vamos dizer assim. Tem muitas empresas grandes aqui também, sabe? E é bem pertinho de São Paulo, perto do Rio também. É um meio termo, assim, pra quem gosta, sabe? E vocês, são de onde? Vão me falando aí. A Joyce eu já conheço, minha cliente, inclusive. Oi, Joyce. Então, gente, essa banda que a gente vai bater um papo é uma banda muito bacana. Já gostava antes também, uma banda que tem aí uma história na cena do metal. E a gente sabe que na cena do metal é muito difícil uma banda entrar e persistir. Vamos ver aqui, ó, o Desalmado tá solicitando. Vai. Não sou boa nesses negócios de live, gente. Minha primeira vez. Perdoem. Tá aguardando o Desalmado. E aí, Salve, beleza? Bruno! E aí, Beleza? como você tá? Eu tô bem, tudo certinho aqui, enjaulado, né, sei lá quantos. Trancafiado, né? Ah, Mas, estamos todos, né? Fazer o quê? mas dentro do possível, assim, eu tô legal. E você? Ah, eu tô bem. Eu tô tendo que trabalhar. Eu trabalho como body piercing, né? Mas tô tomando as medidas que eu posso. É que, infelizmente, como autônoma, assim, fica complicado pra eu parar, né? Totalmente, assim. Tem muita gente também trabalhando de home office, fazendo o que dá pra ser feito, né? Total, acho que no geral, é o que quem pode ainda tem sorte, né? É verdade. Agora, Eu sabe queria que agradecer primeiramente de você topar, né, conversar com a gente, fazer essa live. Eu acho que é uma coisa bacana também pra galera, tanto conhecer a história da banda, quanto também poder se distrair um pouco, que eu acho que música serve pra isso, né? Pra gente se desligar um pouco, representar a nossa realidade, né? Então, muito obrigada. obrigado vocês aí pelo convite. Acho que nesse momento que a gente está passando, que mostra a importância da arte, né? O pessoal, Verdade. no momento onde tem tanto negacionista, e acho que a arte mostra que nesse momento ela é muito importante, assim, né? Sim, com certeza. Você tá bem desde o início, né, da banda do Desalmado, né? Eu lembro que no comecinho vocês tinham outro nome, não era? El Fuego, era isso? É, o Fuego começou em 2004, começou era um Aham. quarteto, eram 6 pessoas na banda, e aí no começo, nos 3 primeiros anos, era o Fuego, e aí quando a gente teve uma mudança de formação, saiu o primeiro batera, o Thiago Sonho, Uhum. da banda, e a gente estava para gravar o Hereditas, que é o nosso primeiro trampo, que a gente considera mesmo, a gente tem 2 demos
E quando a gente saiu, a gente começou a pensar, foi, sei lá, registrar o nome do site, foi pesquisar outras bandas, já tinha um El Fuego cover, que era tipo um Rebelde, já tinha um El Uhum. Fuego, um E aí Rebelde, vocês mudaram para Desalmado mesmo. que era o nome de uma música do El Fuego. Ah, legal. Da hora, hein? E naquele comecinho, assim, quando lançou esse primeiro EP que você falou, que é Heréditas, né? Isso. O que esse EP representa, assim, para vocês? Porque eu sei que é o primeiro filho, né? O primogênito, assim, sempre tem um impacto muito importante na vida de uma banda, assim, né? Sempre uma referência, né? Ah, pra gente, eu acho que, assim, acho que você resumiu, né? O primeiro filho ali da banda tem uma dificuldade para gravar, a primeira gravação que foi, gravou certinho, todo mundo gravou com É estranho, né? Entrar num estúdio primeiro, assim, né? a gente já tinha tido experiência também, até porque o nosso batera, o alemão, já tinha gravado com RHD, uma outra banda, mas assim, como Desalmado, o primeiro trabalho, a gente tomou, sei lá, a gente tentou se preparar o máximo possível. É um EP que muita gente gosta hoje, a gente curte ele pra caramba. É. Já saiu, ó, pô, já fez aniversário de 10 anos já o EP, porque ele saiu em 2008, então já tem 12 anos aí que a gente lançou. Putz, a gente Uhum. gosta, a gente toca a música dele até hoje, mas ele representa, assim, acho que essa nova fase mesmo, essa nova cara que a banda teve quando mudou o nome para Desalmado. Uhum. Depois vocês lançaram mais dois EPs e um single, né? Que era aquele Save Us From Ourselves, né? E eu acho que assim, esse single, na verdade, ele transformou vocês em umas referências assim de bandas de grindcore aqui na América do Sul, assim, no meu ver, né? Tipo, quem não sabia sobre esse estilo e tudo mais, acabou conhecendo por esses EPs, né? Inclusive aqui no Cultura em Peso tem uma resenha também desse EP, do como que é mesmo? Save Us From Ourselves, né? É, o, E como que foi a preparação desse EP, assim, para vocês? Como vocês se inspiraram para começar a fazer a gravação, a composição? o Save Us From Ourselves, na verdade, ele é um disco completo mesmo. Ele tem 9 músicas, né? E, Uhum, e a gente, assim, foi o primeiro disco que a gente realmente gravou com mais estrutura, preparou melhor, gravou com mais calma. Mandar um mais salve profissa, né? pro Jean, que tá mandando aqui um salve pro Jean, que tá escrevendo. Salve, Jean. Foi um esquema mais estruturado mesmo, assim. A gente gravou com mais calma, é o primeiro disco completo, tem a participação do Léo, do Surra, numa das músicas. O nosso primeiro batera, o Thiago, também participou. E ele é um disco que realmente é um divisor de águas. A gente talvez tenha experimentado mais, assim, talvez é um disco que a gente já tá menos grindcore, talvez já uma mistura de grind com death, com hardcore, Uhum. achando a identidade, né? E o próximo disco, que a gente ainda não sabe quando vai lançar, ele vai seguir mais ou menos a onda do que foi Transform Ourselves. Antes dele, a gente tinha soltado um split com o Homicide, que é uma banda que infelizmente acabou, de Santa Catarina. Tinha um EP, que é o Estado Escravo, e tinha um outro disco completo que chama Desalmado também, que é um disco que o pessoal da banda não curte muito. Olha o Cremo aí, salve. Eu... Por que vocês E não curtem? porque o processo foi meio traumático de gravação, assim. A gente gravou o disco uma vez e o estúdio que a gente gravou perdeu a gravação. Puta. Aí depois a gente teve que regravar o disco com a ajuda de uma galera, assim. Puta, gravamos um disco, ele é meio Frankenstein. Gravou uma batera na casa do camarada, do Jean Dolabella. Gravou guitarra. Como é que é? Foi montando pedacinhos, então. E aí ficou um Frankenstein. Muita gente curte o disco, mas a gente tem meio que um trauma. Mas a gente toca a música do disco até hoje. Salve aí, salve todo mundo que tá entrando aí. É. Boa noite para todo mundo que está entrando. Esse é o Bruno, baixista do Desalmado. Bacana. Eu vi também que vocês fizeram em 2018 10 shows pela Europa, né? E eu acho que, assim, para qualquer banda, experiência de tour, assim, para outros países, sabe? Chegar lá e ver que tem gente que conhece o som, que admira, é um lance louco, né? Como que foi essa experiência para vocês? O que vocês trouxeram de bagagem, assim, de experiência?
Eu acho que ela foi a nossa terceira turnê, assim, que a gente fez fora do país, mas foi mais especial porque foi o lançamento do Save Us From Ourselves em vinil, que ele foi lançado em Portugal pela gravadora Raging Planet. E a Uhum. gente fez um show só na Espanha, o resto foi em Portugal, junto com o Besta, que é uma banda de grindcore lá de Portugal, que são amigos nossos, que já fizeram um turnê com a gente aqui no Brasil. E o que a gente traz de bagagem, assim, toda turnê que a gente faz, tanto no Brasil quanto fora, a banda vai ficando melhor ao vivo, né? Você vai tocando direto, você tem um contato diretamente com o público, né? Vende o material É ali. super importante. Então isso faz pra gente sempre faz uma diferença. A gente até brinca que a banda virou banda depois da primeira turnê que a gente fez em 2011, né? Que foi a primeira turnê que a gente fez na Europa. Então, assim, já trouxe... Uhum. A gente já fez ela, assim, aprendendo, né? Como fazer, mas depois que acabou funcionando melhor, assim. Depois dessa terceira turnê, que foi essa que a gente fez com o Besta, a gente já estava mais cascudo, já tinha feito turnês aqui no país com o Sul, aí também turnês solo, né? Só a banda pelo Nordeste. Então, acho que a gente traz de bagagem assim para o crescimento da banda. Mas foi mais especial porque a gente estava lançando o vinil que foi lançado lá fora. Um salve para Da Ná. hora. O Theo perguntou aí como que foi a sua experiência de tocar no Abril pro Rock em Recife. Deve ser muito louco tocar no Nordeste, hein? Ó, pessoalmente para mim e o pessoal da banda sabem bem dessa história, desde o começo era o meu sonho, era tocar no Abril pro Rock. Tipo, era Uhum. o meu maior sonho. Se você falasse, você quer tocar no Rock in Rio ou no Abril pro Rock? Eu ia falar que eu queria tocar no Abril pro Rock, porque é um festival que eu já tinha ido, tinha pirado, assim. Então, tocar naquela noite foi muito especial, porque tinham bandas parceiras, assim, como Manja Cadáver, Fragilador, o Ratos de Porão tocou, né? A banda que fechou. E a receptividade da galera foi, assim, brutal. A gente tem até no YouTube da banda, do Desalmado, a gente fez um mini documentário dessa passagem pelo Nordeste. Então, Pode tem crer. shows que a gente fez ali um pouquinho e tem o nosso show no Abril pro Rock também, um pedacinho de como foi. Então, quem quiser conferir com mais detalhes, tem lá no canal. No Spotify também, né? Pra quem quiser ouvir, não é? Isso sim, a gente está em todas as plataformas, principais plataformas de streaming e principalmente o Bandcamp, que é uma plataforma que ajuda mais as bandas. Assim, eles estão tirando uns dias completos e estão passando todo o valor e doando para algumas bandas. Então a gente está dando até preferência ver pelo Bandcamp, mas quem usa Spotify, Deezer, quem usa Tunes também, a gente está aí nas principais. Tem muita coisa no YouTube. A gente acabou de lançar um EP, né? Pode crer. É, eu acho que uma coisa que você falou aí antes que eu acho interessante também comentar é que a banda agora ela é de grindcore, mas ela tem muita influência de death metal, né? E como que você acha que está sendo a receptividade das pessoas com relação a isso? Porque a gente sabe que no meio do metal tem uma galera que é muito assim extrema, vamos dizer assim, a galera que só curte um estilo de música, não aceita que misture e tal. Como que você acha que está sendo esse envolvimento assim do público com isso? Bem, assim, a gente começou como uma banda de grande, sempre foi mudando o som. Hoje em dia a gente nem se considera mais uma banda de grind, Uhum. se considera mais uma banda de grind com death. A gente até não fica mais rotulando tanto porque a gente trafega com a galera do hardcore. Eu acho que quando a gente começou a fazer shows mais com bandas de hardcore, como Manja Cadáver, com Surra, e começou a misturar um pouco mais o rolê, aí que foi ficando mais interessante, porque no fim das contas é um som extremo, a gente é contra esse papo de ficar segregando demais, assim, sabe? Eu acho que Chega a música ser chato, né? música é boa ou é ruim, aí sim. E a gente nem se considera mais uma banda de grindcore. A gente até quando pergunta, a gente fala que é grind death, assim, grind com death, mas a gente também não se prende muito aos rótulos. Tanto que se você, para quem já escutou aí o Save Us From Ourselves, ele é um disco que é mais variado, tem umas músicas mais groovadas. O EP que a gente soltou agora, o Rebelião, ele já é mais extremo, né? Mas Uhum. a gente não gosta mais de ter esses rótulos, assim, a gente está procurando uma identidade da banda e a gente não vai ficar preso a nenhum estilo, assim. E principalmente, mas uma coisa que a gente nunca abre mão é a nossa mensagem mesmo nas É o mais músicas, né? importante.
Isso a gente não abre mão, mas aquilo a gente não se define mais como grindcore. E vocês têm 3 labs que dão suporte para você, né? Inclusive uma é dos Estados Unidos e 2 aqui do Brasil, né? E eu acho que até nesse momento que a gente está vivendo, esse suporte assim é muito importante, né? Como que você avalia isso, assim? Porque eu sei que toda banda que começa, ela sonha em ter uma ajuda, assim, né? Porque é o que faz os shows virarem os CDs e tudo mais, né? Fala aí um pouquinho sobre essas labs. Olha, na verdade, assim, a Grey Haze, que é dos Estados Unidos, eles lançaram o Hereditas em vinil e lançou o primeiro disco completo, Desalmado. E, na verdade, esses selos e gravadoras, eles mais ajudam a gente a colocar o disco no mercado, assim, sendo bem honesto. Das contas, a gente acaba fazendo tudo mesmo, assim. Por exemplo, a Raging Planet, que lançou o nosso vinil lá em Portugal, eles ajudaram em marcar alguns shows. Isso foi bem positivo, foi bem importante. Mas no caso de uma banda igual a Amado, eu vou falar para você que, sei lá, acho que 85% das coisas é a gente que faz, o resto são pessoas amigas e parceiros que ajudam. Mas pro próximo... Né? Quem indica? Pro próximo disco, assim, a gente vai procurar, talvez, assim, alguma coisa com um selo um pouco maior, vamos tentar, mas a gente também não fica preso a isso. Se conseguir alguém ótimo, se não conseguir, vai lançar de qualquer forma, a gente não fica muito preso. Mas é importante, quando você tem alguém de fora que dá um apoio para lançar de fora, que eu digo fora da banda, né? Não fora do país, assim, mas um selo que ajude a colocar o disco no mercado, isso ajuda demais. Mas no fim das contas, o nosso maior apoiador é o público, sabe? Que compra bastante merchandising da banda. Inclusive, tem camiseta nova lá na nossa loja, para quem quiser dar uma conferida lá. Isso para é o nosso maior apoio do público e da galera que se arrisca a fazer show nosso ali, faz na raça, e a gente consegue levantar uma grana com shows e com merchandising. Em 2018 vocês lançaram Rebelião, né, que na minha opinião é muito foda, parabéns inclusive. Eu acho uma parte muito bacana, que é legal a gente entrar nessa pauta, que é sobre o tema das músicas, que é muito atual, né? Ainda mais nesse cenário que a gente está vivendo, que é de caos mesmo. Tipo, se você ouve cada música, assim, parece que entra num contexto. Isso aí foi proposital, assim, ó? Vocês tiveram já preparado bem antes? Como que foi essa preparação desse EP? Na verdade, assim, o EP saiu esse ano, saiu esse mês, na verdade. Saiu no primeiro dia desse mês, no Dia do Trabalhador. A gente escolheu a data, assim, de propósito. Eu dando pau. Ser bem simbólico. E, bem, a gente estava escrevendo o disco novo, que a gente não sabe ainda quando vai sair. A gente estava escrevendo o disco novo. E essas duas músicas, a gente achou que ela tinha uma cara mais do que o Desalmado fazia antes, ali no Estado Escravo e no Splitting Rage We Trust. Então a gente falou, vamos pegar essas duas músicas, fazer em português e vamos contextualizar elas com o momento político que a gente está passando, né? Assim, desde 2013, quando teve a gente não chama de impeachment, a gente chama de golpe mesmo, que aconteceu aqui no Brasil e que perdura até hoje, né? As consequências, né, do que está acontecendo, a gente está vendo agora, né? Com a eleição da extrema-direita. E a gente resolveu fazer duas músicas com palavras de ordem muito claras, que é rebelião, que é a necessidade aí do povo rebelar-se, né? E a Esmague os Fascistas, que eu acho que tá no título já diz tudo, né? Assim, a gente acha que com fascista não tem diálogo, tem que esmagar e tem que, do jeito que for, tem que eliminar, sabe? A gente é uma banda que sabe que algumas pessoas você consegue ter diálogo, mas com fascista não tem como ter diálogo com essa raça. Isso é uma coisa bacana da gente comentar também. Como que você observa a postura dos headbangers nesse cenário atual? Porque eu acredito assim que o meio do metal sempre foi uma forma da gente se expressar, né? E até mesmo de demonstrar tudo que nos incomoda e tudo mais, né? E acho que com tudo que aconteceu, a gente viu muita máscara caindo, muita gente que a gente considerava assim foda, que a gente admirava, que representava os nossos ideais,
isso aí meio que caiu por terra, assim. Como que você vê essa história aí? Eu acho que a gente também, eu paro para refletir pensando que por algum tempo a gente foi meio iludido achando que o Brasil era um pouco mais progressista. Eu acho que, na verdade, o Brasil sempre foi um país muito conservador. A gente Aham, é um pouco mais progressista e qualquer cena, qualquer manifestação artística é um reflexo da sociedade, né? Então, assim, se a sociedade é mais conservadora, vai ter uma tendência dos artistas, de não só dos artistas, de qualquer pessoa, advogado, professor, gari, qualquer pessoa vai, talvez tenha essa tendência porque é o que ela recebe. Obviamente, a gente fica mais surpreso porque, por exemplo, o governo atual está aniquilando a arte, né? Reduziu o Ministério da Cultura a uma secretaria, colocou uma lunática como secretária de Cultura. É uma pessoa que não está fazendo nada, basicamente, ainda nesse momento de pandemia, não tem feito nada, só tem dado declarações ridículas e absurdas. E então, uhum. assim, entende. Obviamente que a gente fica triste, mas eu acho que é um momento que é importante a gente poder avaliar, né, quem a gente tem um posicionamento mais próximo do que a gente acredita, né, ser o ideal e saber as pessoas que não têm. Muito artista, eu não acho assim, não necessariamente todo artista toda arte tem que ser politizada, mas eu acho que a gente Uhum. está num momento que precisa se manifestar, você precisa se posicionar e precisa deixar as coisas muito claras. O Desalmado nem precisava fazer isso, mas com esse EP a gente falou, não, se tem. Tudo bem já explícito, né? Sim, a gente sempre abre shows desde o começo falando contra o Estado fascista e toda a pressão religiosa, ao menos, acho que há uns 14 anos, ao menos, a gente abre o show falando isso. Um salve aí para todo mundo que tá mandando oi. Gente, boa Ô, noite. Tudo bom? Gustavo, o VH Mendonça aí, ó, mandando um salve também. cara, Uma coisa assim que também eu reparei, né, dando uma olhadinha aí nas suas mídias sociais, do Desalmado, é que, meu, vocês têm o quê? Uns 14 anos de banda, de estrada? Vai pra 16 16 já? anos Uma coisa completos. assim, muito diferente de vocês, que muitas bandas não se importam, é o cuidado com a mídia social. Tipo, o site de vocês é muito bem estruturado, né? A mídia social tá sempre bem alimentada. E qual que você acha assim que é esse diferencial? Porque muita banda só quer tocar, mas não foca nisso, aí acaba ficando um pouco distante das próprias pessoas que curtem o som, né? Porque querendo ou não, hoje em dia a gente está muito interligado com o lance de internet e mídia social, né? E é você que cuida disso? Na verdade, assim, todo mundo tem acesso, né, assim, da banda, mas quem acaba ajudando muito a gente é a Natália, do Manja Cadáver. Eu trabalho com marketing musical, né, tenho Uhum. marketing musical e a Natália trabalha comigo, então a gente cuida de algumas contas de outras bandas e ela acaba cuidando mais da do Desalmado. Mas isso foi uma preocupação que a gente sempre teve desde o começo. Desde que a banda começou, a gente tem um site, estava em todas as plataformas, porque assim, acho que a nossa ideia é de mandar a mensagem, mostrar a mensagem para o maior número de pessoas possíveis, e a internet acaba ajudando isso. Mas o que a gente mais gosta realmente é estar na estrada, assim, isso é um fato. Mas a gente sabe que não dá para estar em todos os lugares, e às vezes, pô, tem muito lugar, por exemplo, Belém, a gente sabe que tem muita galera que curte o Almado, a gente nunca tocou lá, e uma das formas de se comunicar é aqui, Eu pelo também. nosso Instagram, pelo Facebook, né? Pelas outras formas que a gente tem aqui. Então a gente acha que no fim é muito importante, tá? Mas o que a gente mais gosta mesmo é estar na estrada, porque é esse contato que a gente está tendo aqui, igual eu e você agora aqui pela Só é live, é possível maravilhoso, isso, né? total, mas legal Verdade. trocar um gente. Quando vocês estiveram em Portugal, vocês participaram do SWR Barrocelas Metal Fest, né? E a gente sabe que tem uma galera que curte muito o estilo de som que vocês tocam lá, inclusive até o Cremo tá morando lá em Portugal também. Como que foi essa experiência de tocar lá? Você recomendaria para outras bandas? Como que foi? Olha, a gente tocou lá na turnê que a gente fez em 2016. Essa turnê a gente fez com a On Fire, que é a agência do Xandão, que é a batera do Andraus. Ele tem uma agência que leva várias bandas para fazer turnê lá. E a gente Ah, o fez. Xandão, da hora, ele é da hora, hein?
Ele é muito louco, mas ele é Eu muito gravei com a banda dele esses tempos, com a Nuclear Warfare, sabe? Ah, sim, a banda que ele tem Participei de um com a irmã clipe dele. deles, inclusive vai ser lançado. O Fritz estava aqui, que é o vocalista também. O Xandão é muito gente boa. Mas e aí, Nossa, continua falando como foi essa experiência. não, grande parceiro nosso, o Xandão, assim, ele ajudou muito a banda nessas primeiras turnês que a gente fez. E o SWR é um festival grande, né? Ele é um festival Uhum. que no dia que a gente tocou, estavam tocando várias bandas, assim, acho que se não me engano, o Incantation estava tocando na noite, o Conan, o Justifer estava tocando, o Violator tocou, e a gente tocou num horário legal pra caramba, acho que foi depois que o Terrabulho, e pra gente, assim, a gente ficou bem nervoso, porque tinha muita gente pra tocar, mas e o festival foi transmitido no maior... O som. Como é que é? Tocando com os caras gigantes da cena, assim, né? Sim, foi o festival super estruturado, tudo com horário certinho, sabe? Tudo muito direito. Uhum. E foi interessante que a gente tocou num horário legal. O festival foi transmitido, acho que pelo o Sapo PT, que é é o maior portal, tipo, é tipo o UOL deles lá, um portal Uhum. gigantesco. E, meu, foi um show, assim, foi um showzaço, assim, no fim das contas, a gente fez um puta show, a galera curtiu pra caramba, comprou bastante merchandising ali no dia. A gente teve um feedback depois descendo para ver as outras bandas, né? A galera vindo falar com a gente. Então foi uma experiência, Da assim, foi uma das legais que a gente fez, com certeza. Uma pena que a gente não conseguiu pegar essas imagens que eles transmitiram ao vivo, porque, putz, eles só passaram na hora ali, mas foi um show muito, muito Ai, foda. putz, que mancada, né? O Maca Tavares falou assim: coloca Curitiba na próxima tour que tiver. A gente tocou Importante. 2 vezes só em Inclusive, Curitiba. coloque São José dos Campos também aí nessa próxima lista, faz favor, que eu quero ir. Vocês já tocaram aqui em São José, né? Nossa, São José dos Campos é tipo a nossa segunda casa, assim. A gente já tocou. Aos poucos. A Ocus a gente tocou esse ano com o The Killing, que é uma banda de grunge da Argentina. A gente tocou e ano passado a gente tocou junto com o Manger e o Brujeria na Ocus. Pô, Da isso hora. Esse dia isso, foi pesado. na Ocus a gente deve tocar assim que passar tudo isso. E a gente É o espera, primeiro show. pô, tomara, É, vamos colar. eu vou colar, pô, na linha de frente, hein? Ó, o Cremo tá falando assim, ó, o Desalmado ao longo dos anos evoluiu muito ao rumo do death metal. Isso é uma tendência pra banda ser death futuramente? Eu acho que a gente não vai virar uma banda de death metal tradicional, assim, igual as bandas clássicas. A gente não tem muita pegada de ser uma banda que tem muito solo de guitarra, essas coisas. Eu acho que a gente está caminhando para ser realmente uma identidade nossa, de misturar grind com death, com hardcore e com outras coisas que a gente curte. Realmente um tom próprio, né? Sim, sim, a gente abandonou essa ideia mesmo de tentar seguir o estilo, porque a gente até brinca, assim, não consegue fazer grindcore direito, não consegue tocar death metal direito, então a gente toca o que a gente consegue. Ó, a Programa Dissonante mandou uma pergunta. Como vocês estão mantendo a união, o trabalho de criação e produção e até mesmo o contato com o público nesse período que está tão difícil, né, para as bandas no geral? Olha, a gente ficou até um tempo sem conversar, assim, sem trocar ideia por vídeo, a gente troca ideia mais no grupo que a gente tem ali. Uhum. No dia que a banda fez 16 anos, a gente trocou uma ideia, mas a gente está sempre movimentando. Então, a gente está fazendo coisas nas redes sociais, aí a gente lançou o Rebelião, que é a ICP, fez bastante coisa, fizemos lives, entrevistas para mídia, para imprensa. E com a galera a gente fala muito aqui por esse canal mesmo, pelo Instagram, pela página no Facebook. E eu até vou aproveitar o espaço novamente, falando para quem tiver afim, quiser adquirir o merchandising da banda, a gente tem camiseta nova, tem bermuda, ajudar a Pode... gente, inclusive pagar os custos desse último que a gente pretende lançar no começo do ano que vem. Vamos ver se vai dar certo, né? A gente não sabe ainda, o futuro está meio incerto, mas a ideia também, antes de lançar esse disco, é ter o EP lançado num vinil 7 polegadas. Da hora, hein? Pra quem coleciona, isso aí é foda, hein?
Ô, Bruno, eu queria falar um assunto que muito me interessa como mulher, né? Recentemente a gente teve um reboliço aí, posso falar assim, no meio do metal, envolvendo mulheres. E eu acho que, infelizmente, aqui no meio do metal, aqui no Brasil, a gente tem uma galera realmente que, poxa, precisa a gente sentar e conversar, né? Comentários maldosos sobre bandas femininas, que eu nem vou citar o nome, você já tá ligado, né? Acho que todo mundo tá ligado. E eu O sei Gabi, que o Desalmado teve duas integrantes, né? Que foi a Ana Paula e a Maria Pitti, né? Elas isso. estiveram bem no começo, né? E fizeram parte da banda por um tempo aí. Como que você visualiza esse cenário onde as mulheres estão inclusas no meio do metal? Eu sei que tem muita gente que tem muito tabu com relação a esse assunto, assim. E eu já fui em muitos shows onde eram mulheres tocando e sempre dava uma situação meio chatinha. O que que você pensa disso? Bem, você falou que falar, mas acho que você está falando do Nervosa, né? Da Nervosa, provavelmente. Não falei nada, mas você tá falando. Pois é. Antes de eu falar, mandar um salve pra Gabi. Depois eu te mando inbox, Gabi, para combinar o negócio da camiseta. Que ela tá com... Gabi. Seguinte, eu acho que no fim de contas, um grande resumo é inveja, de verdade. É inveja do que as minas conquistaram lá fora. E eu falo por Uhum. mim, mesmo no começo, a Nervosa me deu uma grande lição também. Assim, sabe? Eu achava que, pô, será que essas meninas já estão preparadas aí para fazer esse rolê todo? E elas mostraram que, putz, elas tiveram uma coragem que boa parte dos marmanjos que vão e falam um monte de merda não tem. Pô, uma banda ficar 8 meses na estrada, quem faz turnê tá ligado, não é fácil. É difícil pra caramba. Não. A Prica, que tem se pronunciado até agora, ela falou, né? Tem a questão de relacionamento, que acabou dando um desgaste, que é desgastante Que eu mesmo. acho que é natural, né? De qualquer banda, na verdade. É muito difícil manter a união durante os anos, né? Acaba que em algum momento ou outro vai ter um atrito, não adianta, né? E estrada não tem glamour, não, assim, pra gente que tá no underground, bandas pequenas e bandas talvez médias, que talvez é o caso ali da Nervosa, né, que estão, fizeram Rock in Rio, estavam confirmadas pro Vakin, não é luxo o rolê, assim, você passa alguns perrengues complicados na estrada, e questão emocional, questão de relacionamento, mas indo especificamente no que você disse, eu tenho ficado bem feliz que, assim, nos shows do Desalmado, cada vez tem mais mulheres, e mulheres que estão participando ali, se divertindo também no Mosh Pit. Nós tivemos 3 mulheres até hoje na história da banda, que tem uma que foi a primeira vocalista, foi junto com o Caio, a gente nem conta muito, porque ela fez um show e saiu da banda já, mas a gente, assim, a gente dá todo o apoio, a gente quer cada vez mais que tenha mesmo bandas com mulheres. Eu acho que quando tudo isso passar também, a gente vai se preocupar em ter no mesmo rolê bandas com mulheres participando. Eu acho que isso é fundamental. E pela própria representatividade, assim, de você, por exemplo, tá num show e ver uma mina no palco, pô, Claro, ela você sente, né? Você tem aquela identidade, né? Até porque eu acho que assim, o meio do metal, isso é uma opinião minha, né, pessoal e tal. Eu acho que houve uma época onde a gente era muito discriminada, assim, até você nem podia falar que curtia um som, que daí vinha um cara com a jaqueta de couro, cabelão, falar assim, e aí, mas qual que era o signo lá do vocalista do Immortal? Quando que a avó dele morreu? Porque daí você não era true o suficiente para estar lá no meio dos caras curtindo um som, sabe? Isso é complicado, porque acho que se a gente busca uma mensagem ali de respeito, de dignidade, de igualdade, né? E aí você chega num show e você é discriminado só por ser uma mulher, daí fica difícil, né? com certeza, e tem muito disso mesmo, de homens, assim, né? O machismo é algo que é da sociedade, não é só do metal, mas ele se mostra muito presente no metal nessa situação que você falar que gosta de uma banda e o cara querer fazer um Enem ali para você provar que gosta da banda, sabe? É tipo um absurdo. Uhum. E voltando no caso da Nervosa, para mim, assim, um grande resumo é a inveja mesmo, que as meninas conquistaram várias coisas ali por mérito delas, pela correria delas. E eu acho que no fim das contas o cara que geralmente está ali xingando, falando merda, ele Faz não, ele, porra nenhuma, né?
Meu, ele acha que, ah, não, eu toco muito mais, eu sou muito mais, só que não sai do quarto, sabe? O cara é guitarrista de quarto, não faz nada. E eu acho que as coisas nunca vão, assim, acontecer se você também não se movimentar, né? E a que eu conheço a Fernanda há muitos anos, eu sempre a vi no rolê. E tem muito cara que fala merda, eu nunca vi em rolê algum, sabe? É, até a Prica, ela é minha conterrânea, que eu sou de Bragança Paulista, interior, Ó o Ed e tá aí, um salve pro meu irmão. sempre esteve envolvida nesse meio, sempre foi desse tipo de rolê, assim. Então, tipo, as meninas não apareceram, pum, do nada e ganharam presença por ser mulher. Não, teve uma construção, né? Inclusive, as duas estão formando bandas que vão ser fodas também, sabe? É toda uma história por trás que não pode ser desmerecida, né? Não, é claro que, obviamente, que chama atenção uma banda de metal com 3 mulheres tocando, porque não é comum ter. É óbvio que vai Uhum. chamar. Então, isso é um fato. Porém, uma coisa não inviabiliza a outra. Assim, o que elas conquistaram foram elas que conquistaram pela correria delas. É Ponto final. inegável, né? Quem tá indo lá e que tá indo lá da estrada falando merda é por inveja, meu. Acabou. Eu acho que também uma coisa que eu queria até conversar com você é o seguinte: um desafio grande agora para todas as bandas em geral, desde bandas grandes a bandas undergrounds, está sendo se manter, né, nesse cenário atual. Até você falou, tipo, que o merch está sendo uma fonte para vocês aí se virarem, né, durante esse período. E eu queria que você desse assim uma mensagem para quem tem banda, para quem está nesse meio, que eu sei que está todo mundo apertado. A sua opinião do que as pessoas podem ir fazendo para ir se mantendo até tudo se estabilizar, que a gente sabe que por esse ano talvez não role mais shows, a previsão era para outubro, mas talvez a gente prorrogue, né? O que, que você acha que é imprescindível que a pessoa faça nesse momento até para garantir que haja um futuro das bandas, né? Eu acho que, assim, primeira coisa que eu gostaria de falar para as bandas é que elas não desistam, assim, tentem manter as bandas, assim, a gente vai ser muito difícil esse momento, a gente sabe, está sendo difícil, vai ser muito difícil, mas primeira coisa é tentar manter a banda viva de alguma forma, e principalmente porque isso ajuda até na própria saúde mental, que é uma questão que eu gosto de bater muito na tecla, que a gente está passando num momento que é muito difícil, assim, em relação à saúde mental. Brinco, perguntou como é que você tá? Eu falo, é uma hora depois da outra, assim, porque é uma oscilação de humor, aí você liga o noticiário, vem uma notícia de merda, e o Bolsonaro faz uma merda, e vai. Então, a primeira dica que eu gostaria de dar é, meu, tentem manter-se unidos, firmes, manter o projeto da banda ativo, é a primeira coisa. Em segundo lugar, a gente sabe que tá difícil de grana para todo mundo, mas tem quem puder apoiar as bandas, no caso, o público, puder apoiar, comprar o merchandising, é uma coisa que vai ajudar muito nesse momento. Bandas menores não tem patrocínio da Ambev para fazer live igual o sertanejo faz, vai lá e Uhum. tem mil patrocínios. Então, uma forma que a gente pode fazer é uma banda ajudar a outra. Quem tiver condição, vai lá, compra o material da banda. E também ouve bastante aí nas plataformas digitais, espalha bastante, Fazer, né? A banda acontecer, né? pinga muito pouco de plataforma digital, mas assim, pinga uma grana que às vezes é a grana que o cara consegue pagar alguma coisa que ele fez ali. Uhum. Então, Uhum. ouçam bastante as bandas que vocês gostam, quem puder apoiar com grana, apoie, assim, compre o merchandising, e que as bandas mantenham-se unidas, pensem aí nesse ideal que você tem, né, e vá pra frente. Um salve pra Nata aí. Agora é hora de planejar as coisas, criar novos conteúdos, talvez, né? Até usar os temas do que está rolando agora para uma produção futura, né? Ver onde está errando, onde pode acertar, né? Porque, infelizmente, está todo mundo de mãos atadas, né? E por esse ano vai ser mais complicado, né? Eu acho que nesse momento tem que usar a criatividade mesmo, igual você falou, né? E isso ajuda também. Acho que bandas podem pegar e se organizarem também, coisas que estavam deixadas de lado, igual você disse, por exemplo, rede social, site. Vai tentando, né, organizar esse lado. Muita banda que eu conheço de amigo que não tem nada de merchandising, começa a fazer agora. Às vezes você não tem nada, cria um modelo
camiseta, faz uma pré-venda para começar a levantar uma grana e vende e entrega depois para a galera. E eu acho que isso que eu estou falando em relação às bandas, eu acho importante falar do comércio local, pequenos comerciantes, assim, se você puder, o cara que tem ali um restaurante menor, pô, compra dele, não vai comprar daquela grande rede ali, sabe? Eu acho que Apoiar os pequenos. nesse momento, quem tem a condição, porque a gente sabe que está muito difícil mesmo, assim, a gente está vendo as filas para pegar essa migalha que o governo está dando aí para as pessoas, as pessoas não estão conseguindo, porque nem todo mundo tem celular, nem todo mundo tem conhecimento, por exemplo, em fazer uma coisa via aplicativo, né? Então, eu acho que no momento é tentar ajudar da forma que pode, e quem não é de banda e gosta das bandas, compartilha bastante, escuta o som, porque já ajuda, ao menos assim, uma coisa que eu falo, esse lançamento do EP deu um gás novo pro Desalmado até, porque a gente está bem empolgado, assim, pô, a galera curtiu, a gente lançou um mini documentário que está no canal do YouTube, o Rebelião, com várias pessoas da cena falando sobre essa atual situação política, tem a Nata do Manji, tem o Rodrigo do Dead Fish, tem o Barata do Tess, o Léo do Surra, muita gente falando, e a Elane do Rastilho, tem muita gente lá e que passa mais ou menos a mensagem, passa a mensagem que a gente quer mostrar para as pessoas, tem as duas músicas, e isso deu um gás para a gente, por saber que tem gente interessada na nossa mensagem e no nosso som. Então, acho que isso já ajuda as bandas também a manter a vontade de tocar e de continuar, né? Pode crer. Bruna, a gente vai encerrar. Eu queria agradecer muito por você ter dado essa entrevista pra gente. Foi minha primeira live, espero não ter cometido uma gafe aí. E eu queria que você deixasse uma mensagem final, até porque tem muita galera aí que tá acompanhando a nossa live que tem banda, uma galera da cena underground, uma galera que acompanha o Desalmado há muitos anos, né? E eu acho que a gente fica meio se sentindo assim, abandonado quando não vê notícias da banda, né? E é importante essa interatividade, né? E aí, se você quiser jogar aí suas considerações finais. Eu quero te agradecer, Andressa, pelo bate-papo aí, legal pra caramba, valeu mesmo, valeu Cremo, pelo espaço que ele sempre deu pro Desalmado desde o começo e pelo trabalho que você faz. Sim. Oi? Não, mandei um beijinho pro chefe. Ele é nosso chefe, entendeu? Tem que fazer ali, puxar um saco. Chefinho. Agradecer ele, assim, que sempre nos apoiou, faz um trabalho muito importante. E fora as bandas, eu acho que isso é importante também, apoiar a mídia independente. Assim, tem vários veículos que prestam serviço importantíssimo. A gente sabe que é muito mais doação do que qualquer coisa, assim, né? De querer fazer, de querer movimentar uma cena. Então, apoiem também esses veículos. Eu quero agradecer todo mundo que passou por aqui, vários amigos, várias pessoas de outras bandas também. A gente está manter a união nesse momento é fundamental, assim, né? Tá sempre conversando, né? Tendo ideias e do que fazer nesse momento. Agradecer a galera que apoia o Desalmado há 16 anos. Pedir para quem puder, obviamente, temos ali o nosso merchandising, merch.desalmado.com, o site é desalmado.com, tá em todas as plataformas e redes sociais. E que, é um momento de união. Acho que eu quero que a gente se una bastante, assim, para pegar isso e, como diz o EP Rebelião, rebelar e esmagar o ismo mesmo, né? A gente está num momento de muita incerteza, porém a única certeza que eu tenho é que a gente precisa tirar o Bolsonaro do poder, assim, sabe? E acho que o fora Bolsonaro é a nossa palavra de ordem nesse momento. Não tem mais como, sabe, se você, a minha opinião aqui, tá? Não vou falar nem, não sei se estou falando pela banda, mas acho que sim. Se você continua apoiando o Bolsonaro, quem está assistindo aqui, você é pior que ele agora, porque com tudo isso que está acontecendo, não tem muito o que falar. Então, quero deixar esse agradecimento aí, Andressa, sem palavras mesmo, pela força aí, pela divulgação. Está muito isso desses bate-papos e parabéns aí pelo trampo que vocês fazem, abrir um espaço para tantas bandas, e quem veio aqui pelo Desalmado acompanhe o trabalho da galera aí do Cultura em Peso, que é um rolê de muito tempo, tá junto com a gente desde o começo, e brigadão. O Crema até falou que a primeira entrevista do Desalmado para o Cultura em Peso foi há 11 anos atrás, bem no comecinho da banda, né?
Da hora. Começo ali no Hereditas. Eu tava lá jovem, todo magrinho com a cara assim, né? Você não era. Eu acho que eu era, ixi, tô velha no rolê já, filho. Só tem essa cara assim, ó, que eu me banho em lágrimas e tristeza. Mas eu sou velhinha. Mas Brincadeira, tá, gente? Não sou depressiva. valeu aí por toda a força de tanto tempo aí. Ah, eu que agradeço. E tamo junto Obrigada nessa a luta. todo mundo que participou também com a gente aí. A gente vai deixar essa entrevista no IGTV e também no YouTube. E pelo Instagram, né, do Desalmados, tem todas as informações aí. Vocês podem estar no Merch, que é muito importante nesse momento. E é isso. Boa noite. Vou continuar aqui na minha cervejinha, né? Que ela nunca abandona. Eu vou abrir Obrigada, uma. viu? Valeu Ah, você. já? Comemorar. Obrigada, gente. Boa noite. Até mais.